E aí, o que a gente pode fazer? Práticas concretas para proteger a criança. Preservar, a primeira coisa, preservar o tempo de brincar. Brincar, eu falei há pouco tempo, em que mundo que a gente está, que a gente precisa pregar, falar, ensinar que o brincar é importante, que o brincar é sagrado. A infância precisa de brincadeira, não precisa de rede social, não precisa de YouTube, precisa de brincadeira. Brincadeira de menino, brincadeira de menina, brincadeira mista, brincadeira. É isso que precisa. Preservar. Brincar não é perda de tempo. A gente sabe que quando a gente vem com uma criança para dentro de um consultório fazer uma terapia, é com brincadeira. Eu, como psicóloga, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, com as crianças, eles vão trabalhar, nós vamos todos trabalhar com a brincadeira. A brincadeira é um instrumento principal. E por trás disso tem as terapias. Então, brincadeira não é perda de tempo. Criança que vai para a escola, na pré-escola com 3, 4, creche pré, né? Ela não vai para brincar. A brincadeira que tem ali contida tem todo um aprendizado da pré-escola, preparando essa criança para começar o primeiro ano, alfabetizar, estudar, tudo isso. E tem a questão da socialização também, que é importantíssima. A brincadeira não é uma perda de tempo. Estou falando aqui pela terceira vez. É o trabalho mais sério que uma criança precisa fazer. É essencial para a sua saúde emocional e física. O corpo da criança precisa de brincadeira para se desenvolver. Coordenação motora, tônus muscular, socialização com os coleguinhas. Precisa disso. E aí a gente precisa também refletir sobre a exposição. Avalie o que realmente vale compartilhar nas redes. Evite conteúdo que sexualize ou que coloque a criança num palco adulto. Danças, músicas, conteúdo em geral que coloque a criança num palco como adulto. E a gente também precisa, de forma bem prática, responsabilizar as plataformas e as famílias. Né? As plataformas estão agora no centro, né? Das atenções, a questão da justiça, da polícia, enfim. E também as famílias também precisam se preocupar e se responsabilizar pelo que tem feito com seus próprios filhos. Certo? Use os seus direitos. Se você é uma pessoa que está vendo que tem uma criança, você está testemunhando uma criança sendo adultizada de alguma forma, e às vezes não é nem para ganhar dinheiro, às vezes é só para ganhar visualização, às vezes é só para diversão, entretenimento, passatempo da criança, ela quer fazer aquilo, mas tira isso da visão da criança, da perspectiva dela de que aquilo ali é diversão, aquilo ali é brincadeira. Né? A gente precisa ter esse olhar atento, porque do lado de cá a gente está só colocando a filha para dançar, para gravar, para fazer, mas do lado de lá existem pessoas que têm maldade e que estão usando esse conteúdo para conteúdo de pedofilia. Isso é um assunto muito sério, às vezes a gente não consegue ver. Uma situação, uma profissional da área da infância e adolescência, que é uma juíza, ela colocou uma reflexão para a gente entender. Mas a minha filha está toda vestida, né? Às vezes conteúdo de criança com roupa, enfim, mas aquilo ali, às vezes não, está atrelado conteúdo de pedofilia. A criança toda de roupa. A criança às vezes não está nem dançando, nem fazendo nada. É só uma foto de uma criança que está misturada com outro conteúdo sexual infantil. Em sites, em perfis, em plataformas que tem ali pedófilos reunidos. Então a gente precisa prestar atenção, muita atenção, muito cuidado. E aí o que está falando aqui é você cuidar dos seus filhos e você prestar atenção e usar o seu direito de denunciar.
quando você notar um comportamento abusivo ou uma monetização indevida em relação à criança, enfim. Compartilhe esse conhecimento sobre o ECA digital na sua rede. Você pode. Eu estou aqui falando sempre sobre isso, existem outros perfis. Eu recebo, nas minhas redes sociais um bombardeio, porque como eu falo muito sobre isso, eu pesquiso muito sobre isso, então para mim aparece toda hora um delegado, uma juíza, uma outra delegada, muitos profissionais, psicólogos, pediatras, professores, muita gente falando sobre isso. Proteção à infância, proteção à infância, proteção contra a pedofilia, contra a adultização, contra a sexualização infantil. Então, para mim, aparece muito. Então, de vez em quando, eu estou colocando. E além desse conteúdo que eu recebo, eu também produzo e eu estou colocando aqui. Então, usa a sua rede social para divulgar, para as pessoas saberem. Porque, às vezes, as pessoas estão fazendo e estão fazendo na inocência. Expondo seus filhos na inocência. E, às vezes, não sabe que aquilo ali pode estar, sim, chegando nas mãos de pessoas com mais intenções. Apoio emocional ao cuidador é uma outra atitude prática. Você pode se corresponsabilizar, porque sentir culpa ou ansiedade sobre a via da criança, através da criança, se você sente essa culpa, busca apoio, porque às vezes você entende, percebeu que o conteúdo do seu filho pode dar um dinheiro, pode ajudar a família. Então, se você talvez está sentindo culpa porque você está usando o conteúdo do seu filho para poder monetizar e ajudar mesmo, às vezes, no sustento da sua família, e realmente, às vezes, vai ser uma ajuda, um suporte ali, você pode buscar ajuda e apoio psicológico, uma rede de confiança. Isso não é egoísmo, é cuidado, Porque enfim, você poderia estar ali inocentemente, aí agora caiu essa bomba, e aí uma coisa que você estava, um plano, um projeto que você estava botando em andamento ali, não vai dar mais certo. E agora você está percebendo o problema que isso pode causar para a sua família, para a sua criança. Então, busca ajuda, busca apoio, para você ter uma rede aí de apoio, de ajuda, e procurar outras saídas, outras soluções aí financeiras para sua família. Ok? Então, assim, essas são dicas práticas do que você pode fazer. E aí eu quero pensar com você. Às vezes a gente rouba da infância quando a gente transforma em espetáculo ou em fonte de renda ou em campo de responsabilidade adulta. Mas é possível resgatar essa leveza. Uma outra situação também, que acontece muitas vezes e que é a adultização, é cobrar da criança sentimentos, uma maturidade emocional que ela não tem. Então, se comporta nessa situação que ela está ali, às vezes, não é nem questão só de comportamento, é questão de emoção. Então, não chora, não fica com raiva, segura, para com isso, se responsabiliza por isso, Cuida. Não tinha nem abordado ainda, mas estou pensando aqui agora também, quando dentro da família tem uma criança que precisa cuidar de uma outra criança, isso é a adultização, Quando ela está deixando de fazer as coisas dela para poder ajudar na família, nas tarefas que seria dos adultos. Entende? Então é uma criança que deixa de brincar, ou que deixa de estudar, ou que deixa de ir para o curso, ou ir para alguma coisa ou outra, porque ela está precisando ajudar na família. Então está todo mundo indo para o curso e ela não está. Está todo mundo indo para a aula de uma aula que ela estava lá inscrita, não sei, de natação, de jiu-jitsu, e aí, não, hoje eu não vou poder ir porque eu tenho que ajudar minha mãe. Então, sim, isso é adultização. Porque ela está deixando de fazer coisas próprias da idade para poder fazer coisas que talvez era do pai e da mãe. Não é errado uma criança, um pré-adolescente, um adolescente ajudar em casa. Veja bem, não é isso que eu estou falando. A gente sabe que, conforme a idade, existem coisas que aquela criança precisa aprender a fazer. Na organização dos
brinquedos, na organização da própria casa. Eu pergunto isso dentro do consultório. O que você faz para ajudar a sua casa? Na sua casa, sua mãe. É você que enche as garrafas d'água? É você que tira o lixo? É você que ajuda a estender a roupa? Não tem dificuldade com isso. Crianças precisam aprender tarefas dentro de casa. Elas não, eu costumo falar, você não vive num hotel. Você vive numa casa em que todos colaboram. O que eu estou falando aqui é obrigações que são dos adultos e que estão recaindo sobre as crianças e que está tirando o tempo delas fazerem as coisas que realmente eram para elas. É disso que eu estou falando. O acesso ao conteúdo adulto na infância também pode causar muitos problemas durante a vida adulta. Né? A gente sabe que quando crianças têm acesso a conteúdo adulto, né, durante a infância, aquilo ali vira uma marca, ela não tem ainda maturidade, voltando, eu estou falando aqui agora sobre a questão da censura, da classificação etária, né? Então, assim, conteúdo adulto, quando a criança tem acesso a situações que ela não deveria estar tendo acesso, né? Isso leva a marcas. Ela não tem maturidade ainda para aquilo. E aí, às vezes, ela vai na adolescência, na idade adulta, quando ela tem a maturidade, ela vai ter problemas com aquela situação. Né? A gente houve casos, eu tenho acesso a casos aqui no consultório, eu não atendo só crianças, como eu atendo adultos também, então eu ouço relatos de pessoas que tiveram acesso ao conteúdo adulto durante a infância, até abusos mesmo, abusos sexuais durante a infância e que levam para os seus relacionamentos durante a idade adulta, dificuldades com pornografia, dificuldades em relacionamento sequência, né, em sequência, e vai para um relacionamento, tem problema com aquilo, vai para outro relacionamento, tem problema com aquilo. A gente, nós que somos profissionais, a gente ouve essas histórias, a gente vai e olha lá atrás, no passado, e consegue entender o que isso está brotando no presente, né, na idade adulta. Então, tudo isso são reflexos de que criança precisa fazer coisas de criança. Criança pequena faz coisas de criança pequena. Criança maior, coisas de criança maior. Adolescentes, coisas de adolescente. Adulto, coisas de adulto. O problema da adultização é quando está tudo misturado.